tarde aí para todo mundo. Acho que já dá para a gente começar aqui, né, pessoal? Já tem bastante gente aí na sala também, pois o webinar fica gravado, para quem chegar um pouquinho depois, a gente consegue disponibilizar aí a gravação para pegar o início. Antes de tudo, obrigada aí pela presença de vocês. Que bom que vocês estão aqui com a gente hoje. Acho que é um ótimo sinal aí para a gente conseguir manter as ações rodando aí no final do ano, né? Eu me chamo Natane, eu trabalho aqui na RD na área de Customer Success, sou especialista em Inbound Marketing no RD Station. Vou acompanhar vocês aqui nessa nossa tarde hoje. Oi, pessoal, eu sou a Flávia, também sou Customer Success aqui na RD, sou especialista em Inbound e em RD Station também. Oi, gente, eu sou a Júlia, sou produtora de conteúdo aqui na RD e vou estar compartilhando algumas dicas aqui do que a gente faz internamente com vocês. Obrigada, meninas. Então, o que a gente separou aqui para a gente conversar hoje, né? Esse começo aí, a gente alinhar aí os objetivos, explicar para vocês como é que vai funcionar. Depois a gente passa ali por uma parte mais de por onde começar, a gente vai trazer alguns exemplos aí para vocês mais práticos. Super recomendo também que vocês já deixem aí o RD Station aberto para quando a gente chegar lá na parte prática, vocês já estarem aí com a plataforma aberta para já começar a mexer. E daí no final lá a gente fala sobre próximos passos e abre um espacinho ali para perguntas e respostas. A gente tem aí como objetivo ajudar vocês aí a implementar, a utilizar a automação aí de relacionamento com a base de vocês e identificar que tipo de conteúdo aí que a gente pode encaminhar e ajudar vocês aí a elaborar um planejamento para que vocês iniciem 2021 com demanda para a equipe comercial, né? A gente quebrar aquele velho estigma de que o ano começa só depois do carnaval. Então, a gente já começar o ano aí com leads quentes para quando vocês voltarem aí já ter trabalho aí para conduzir. Bom, Tane, e o que pode acontecer, então, se caso a gente não fizer esse trabalho, a gente não fizer esse planejamento das campanhas agora durante o período de recesso? Então, a gente pode ir sem demanda para a equipe comercial, o que é um cenário bem difícil. A gente pode ter uma lentidão na retomada dos resultados também, então deixar ali para começar a fazer ações só no meio de janeiro, isso pode impactar completamente nos nossos resultados. A gente pode deixar a nossa base desengajada, né? Então, se a gente não se relacionar com eles durante esse período, se não tiver nenhum tipo de comunicação, quando a gente voltar, muitos dos leads já vão ter perdido o engajamento. A gente pode também perder espaço para os concorrentes que não vão estar em recesso, então, se a gente não aparece, nosso concorrente com certeza vai estar aparecendo. A gente pode perder tanto autoridade quanto também clientes para os nossos concorrentes, e a gente pode ter uma quebra na jornada se caso a gente pause as atividades, deixe os leads ali sem nenhuma interação. Quando a gente voltar, pode ser que a gente até perca ali o time, perca o flow ali das nossas atividades, então é importante o que a gente vai falar aqui, justamente para a gente não ter essa quebra e ter uma continuidade aí nas nossas ações. E por onde começar, né? Para a gente evitar aí dessas coisas que a Flá trouxe. Onde é que a gente começa, gente? O primeiro passo, então, é a gente olhar para essa questão de geração de leads, e a gente manter aí as ações, os pontos de conversão para que a gente continue aí gerando leads mesmo enquanto a gente está lá curtindo as nossas férias. Então, aqui a gente trouxe alguns itens, a Flá vai falar depois alguns exemplos ali mais práticos do que vocês já podem fazer aí para manter essa captação de leads ativa. Então, dá uma revisada nos pontos de conversão ali no site de vocês, que vai ficar mais fácil de vocês definirem quais são os pontos de conversão que vocês vão deixar ativos. Então, defina esses pontos de conversão, quais que vão deixar ativos, formulários ali que faz sentido ficar ativo nesse período de recesso, os materiais que vocês vão deixar ativos aí durante esse período de recesso também, as campanhas aí que vocês vão trabalhar, então, vão ser em cima de quais materiais? É importante ter essa definição. Inserir novos pontos de conversão ali no site de vocês. A gente vai trazer alguns exemplos de pop-up também, o que dá para a gente fazer nesse período. Manter anúncios pagos com foco em geração de leads. Muita gente pausa as campanhas aí nesse período, mas é muito importante olhar aí para esse período com um pouco mais de carinho nesse sentido. Manter, então, os anúncios aí com foco em geração. Trabalhar com agendamento de postagens para que vocês continuem ativos aí nas redes sociais de vocês. Programar também os anúncios ali pelo gerenciador de anúncios, então fazer essa programação. O meu recesso, as minhas férias, elas vão se estender um pouquinho mais ali em janeiro.
mas eu tenho uma campanha que faz sentido começar logo no começo do mês, ali, logo no início de janeiro. Já programa esse anúncio lá pelo gerenciador, que a gente mantém aí as ações rodando. Deixe pontos também de conversão ali nas suas redes sociais. Olha para o teu Instagram, para o teu Facebook, como é que estão os pontos ali de conversão? A gente tem links ali disponíveis para os teus leads converterem? E uma coisa bem importante também, gente, é atualizar as mensagens automáticas dos canais de comunicação que são fora do RD Station. Então, por exemplo, eu tenho ali atendimento pelo WhatsApp, mas eu não vou ter ninguém de plantão nesse período para atender por esse canal ou pelo chat, e eu não quero desabilitar, coloca uma mensagem automática ali informando que vocês estão fora, quando é que vocês vão retornar. Depois a gente até vai trazer mais exemplos aí de como que o RD pode ajudar vocês aí nessa questão de, depois de colocar essas mensagens automáticas, a gente também ir gerando ali uma comunicação, um engajamento por meio de automação. Mas deem uma olhadinha nesses pontos aí, tá bom? Além desses pontos, a gente pode falar, então, do que fazer, né? Então, a Tânia falou ali, então, de como a gente pode trabalhar e aí que tipo de material a gente pode deixar ativo nesse período. As landing pages que vocês já tiverem prontas ali de conteúdo, material ou até mesmo alguma captação focada ali em fundo de funil. Os pop-ups de saída para continuar captando quem visitar o seu site. Pop-up de rolagem para avisar sobre o recesso. Usar as próprias redes sociais, como a Tânia comentou ali, a vitrine virtual do Instagram, o LinkedIn. É importante aqui pensar na rede social que mais traz interação com o seu público e aquela que você tem mais engajamento, que ela também vai ser ali um braço da sua equipe para dar essas informações durante esse recesso. Então, dá para produzir concurso cultural, sorteio, quiz de Natal, lista de presentes, várias dicas aí, principalmente para quem trabalha no e-commerce, que continua tendo demanda nesse intervalinho de fim de ano. Você pode também inserir ali stories no seu Instagram, informando sobre o período de recesso, quando volta, quais são os canais de atendimento, como eles fazem para comprar, se vai ter alguma particularidade de entrega ou então de atendimento nesse período. E aí, como a Tânia falou ali atrás, se vocês não forem ter nenhum tipo de atendimento, pensem sempre na experiência do cliente. Se ele vai falar com vocês e não vai ter nenhum retorno, vejam que é melhor, muitas vezes, até inativar ali os botões de WhatsApp, os botões de canal direto, de acesso mais rápido, para que não gere uma experiência frustrada no seu cliente ou no seu lead que está tentando estabelecer um negócio com vocês. Aqui eu trouxe um exemplo dentro do próprio RD que vocês podem usar, então, para agendar uma postagem. Depois, ali na central de ajuda, a gente tem um conteúdo que explica certinho, mas é mesmo para dar mais uma dica que vocês podem agendar ali, postagem de final de ano, de Natal, de Ano Novo, mesmo que não vá fazer mídia paga, mas pelo menos aquele post institucional vocês podem fazer aqui dentro do RD. E para continuar atraindo os leads, vocês também podem usar ali o menu atrair. Então, os posts, o anúncio no Facebook, por dentro do RD, usar a vitrine virtual do Instagram, que é como se você fosse montar uma lojinha dentro do seu Instagram, ali com os produtos mais vendidos, os top 10 do ano, algo nesse sentido, para continuar gerando demanda para vocês, tá? Júlia, conta um pouquinho aí pra gente como é que a RD faz nesse período, você com a sua experiência, e compartilha um pouquinho de dicas aí com os participantes aqui do webinar hoje. Legal, meninas. Bom, na RD a gente tem metas diárias ali para atingir em relação ao funil do marketing, né? O tanto de leads que a gente gera, o tanto de oportunidades de venda real que a gente gera. E o que acontece em dezembro? É um mês atípico, a gente continua mantendo os conteúdos rolando e as estratégias rolando no final do ano, só que a gente adianta essas metas para o início e meio de mês. Então, o que acontece? As metas elas ficam mais agressivas agora no começo, porque a gente já sabe que no final, ali nas últimas 2 semanas, é um período atípico que, por mais que tenham estratégias rolando, vai ter um volume menor, né, de pessoas sendo atingidas por essas ações. Então, por exemplo, a gente tem 2 tipos de conteúdos principais que a gente trabalha aqui, né, 2 tipos de ofertas. A primeira delas são ofertas de conteúdos que são úteis, né, para a nossa persona. Então, um e-book, por exemplo, que fala de planejamento de marketing, uma planilha de gestão de conteúdo, tudo isso eles são conteúdos ali que geram literalmente leads, né? São pessoas que a gente vai nutrir ao longo do tempo até chegar no momento de compra. Mas tem um outro tipo de oferta que ela é mais fundo de funil, né? Por exemplo, se a gente tem
uma página de demonstração de produto ou de teste gratuito do RD Station, isso é uma oferta mais fundo de funil, e a pessoa que é impactada por essa ação e que converte, por exemplo, numa landing page com uma oferta dessa, ela está mais preparada para falar direto com o vendedor, né? Então, a gente tenta adiantar essas ofertas agora para o começo do mês, porque, por exemplo, se a gente fizer uma campanha de mídia paga com essas páginas no final, o lead vai se frustrar, porque não vai ter alguém para atender ele aqui naquele período, né? Então, o que acontece em mídia paga? A gente muda um pouco do orçamento para focar mais em anúncios de levantadas de mão, que a gente chama, né? Páginas de teste, de demonstração, para focar mais nesse começo de mês. E no final do mês, serem conteúdos que geram leads mesmo, né? Então, conteúdos mais de educação, mais de relacionamento ali com a base. No blog, o que a gente faz? Tem posts que ao longo do ano eles ficam meio que constantes, assim, em número de visitantes, não tem tantas sessões, mas agora no final começa a ter muita busca, por exemplo, planejamento, plano de vendas, a gente mapeia quais são esses assuntos que o pessoal está ali no momento de realmente estar pesquisando sobre isso, e otimiza esses posts, então a gente coloca formulários ao longo deles, atualiza, né, pop-ups de saída também, como as meninas já comentaram, mas tudo muito contextualizado com o conteúdo do post e com o momento, né? Então, a gente faz posts temáticos também, por exemplo, ações de Natal que você pode fazer para X, né? Para alguma coisa. Então, a gente acaba mudando as ofertas desses posts nessa época do ano, porque a gente sabe que vai ter um número maior de visitantes. E em e-mail, a gente também trabalha sempre deixando algumas acelerações prontas. Então, como também é um período que muitas pessoas do time saem de férias, aqui dentro a gente também já planeja isso, já tenta adiantar, assim, de deixarem conteúdos que a gente às vezes até já lançou, já enviou, mas para fazer um relançamento disso, para poder ajudar ali a bater a nossa meta de geração de demanda, né? Então, além de produzir conteúdos novos, a gente também faz relançamentos dos que já agenda, né, no próprio RD Station, os lançamentos de materiais que a gente já publicou, para impactar a base de novo. E aí, essas são as 3 ações principais. Em social, a gente também trabalha muito com agendamento das publicações. E, claro, não adianta também a gente querer fazer, por exemplo, uma oferta em social ali na véspera do Natal, muito focada no nosso produto ou serviço, porque não é o que o pessoal está interessado. Então, você tem que também ter esse tato de olhar para o seu nicho, né? Aqui, no nosso caso, a gente está falando de um software, mas olhar para o nicho de vocês e ver o que dá para realmente oferecer nessa época do ano, o que não, e como que você pode ser útil para sua persona naquele momento, porque ela vai estar online, ela vai estar ali nas redes sociais, ela vai estar, né, fazendo a pesquisa dela, vai ser impactada por algumas ações, mas você tem que encontrar realmente o que melhor conversa com ela nesse momento. Ótimo. Então, assim, resumindo, Júlia, e pegando tudo que você trouxe, muito obrigada aí por compartilhar essas informações. Aí, talvez como dica que a gente consiga extrair aí, né, se baseando no que você trouxe, no que a RD faz. Então, a gente olha muito aqui dentro, na RD, a gente antecipa, então, as nossas metas e olha mais para o fundo do funil ali no início do mês, e mais para o final a gente continua com esse processo de captação, mas mais voltado para topo de funil, aquelas materiais mais iniciais para a gente continuar nutrindo essas pessoas enquanto a gente está de recesso, para quando voltar a gente ter demanda, é isso mesmo? Exatamente, até porque, assim, o nosso ciclo de vendas, ele é um pouco maior, aí cada um aqui vai ter que olhar para o seu segmento também, né? Mas muitas vezes essas levantadas de mão que a gente consegue agora no início de mês, a pessoa ela está pensando na solução ainda e ela vai estar mais preparada daqui a um tempo. Não vai comprar agora de imediato em dezembro, mas também já são leads que a gente já deixa ali para assim que a gente voltar do recesso, já retornar essa conversa. Então, lembra, a gente conversou, acontece muito isso no final do ano, né? A gente quer, a gente está interessado, mas espera as festas passarem, daí a gente conversa. Então, gerar essas levantadas de mão agora é interessante para a gente realmente voltar do recesso e enquanto tem aqueles outros needs ali sendo nutridos, a gente já ter esses contatos para retomar. Então, né? Ótimo. Anotado aí, né, pessoal? Todo mundo anotou a dica? Vamos lá, então. Olhando para essa parte aí que a gente abordou, então, mais de geração de conteúdo, a gente trouxe agora para vocês alguns exemplos mais práticos. Eu sei que, às vezes, aqui a gente falando, nessa parte mais
teórica, digamos assim, fica um pouquinho mais difícil da gente visualizar como é que a gente implementa isso aí na nossa empresa. Então, a gente fez uma seleção aqui de algumas dicas para vocês, mas sempre lembrando que é importante aí que vocês adaptem ao negócio de vocês, à persona de vocês. Aqui são dicas do que dá para a gente fazer aí nesse período. Vamos lá, Flá? Você começa aí com as dicas? Aqui a gente até selecionou um material recente e pegando esse gancho de planejamento para 2021, que foi uma das dicas que a Júlia trouxe. Então, é uma landing page com conteúdo que foi desenvolvido ali durante o período do hostel em específico e que a gente pode complementar ali com uma ação para Geraliza aí para o próximo ano. A gente também criou ali exemplos simplesinhos para vocês verem que colocar a mão na massa não é tão difícil assim. Então, um pop-up de rolagem bem básico com uma mensagem de estamos em recesso, deixa aqui sua mensagem e um pop-up ali focado em geração de leads para quem trabalha com produtos em específico, mas você pode adaptar ali a mensagem de estamos em recesso, mas deixa aqui seu e-mail para receber as nossas novidades do próximo ano. Então, 2 modelinhos ali que a gente pegou já dos templates prontos dentro do RD para exemplificar um tipo de mensagem que vocês podem criar e ativar aí dentro do site de vocês. E aqui outros 2 exemplos bem focados aí no Natal. Aqui nesse primeiro do Natal chegou, vocês podem até ver que ele trabalha com esse gatilho de tem certeza de que você não está esquecendo de nenhum presente? Quem é que não esquece aí de presente no Natal, né? Eu sempre esqueço. E ali o botão de ação, ele está direcionando para a página do Facebook. Vocês podem pensar aí em algo semelhante que direcione para a página de compra de vocês, para alguma LP aí de vocês que vocês tenham ativos. Enfim, a gente consegue aí brincar com esse direcionamento. Né? Só olha o gatilho aí que a gente trouxe. E essa outra que é trabalhando com antecipação. Então, cara, vamos dar uma olhada para esse processo aí, como é que é o processo de vendas de vocês. É interessante que o teu lead antecipe aí essa compra, como é que é a entrega. Então, trabalhar com essa antecipação. E aqui uma dica aqui ela tá toda a loja com 20% de desconto. Mas vocês podem pensar também em cupom específico. Então, a pessoa que converter, por exemplo, nessa landing page, ela ganha um cupom específico para gastar ali na loja de vocês. E esse cupom ela recebe ali por e-mail, por uma automação rápida, que você configura logo depois que faz ali a landing page, mas que daí ela tem acesso ao cupom depois de converter, você já fica com o dado dela também para trabalhar depois, e garante ali que ela já vai entrar engajada aí na tua base. Essa outra aqui é uma dica, gente. Essa época do ano, né? Muitas pessoas aí, a gente ganha presente, é muito apelativo nesse sentido. Então, essa landing page também, essa é uma ação de sorteio, de concurso cultural, pode trazer aí frutos para vocês. Mas eu tenho 2 pontos de atenção aqui para essa ação, tá? Primeiro, lembre-se aí das regras para fazer sorteio. Então, tem um órgão aí que regulamenta esse tipo de ação. E pensem sempre no sorteio como algo que é para trazer leads para a base de vocês. Então, não adianta só fazer aquele sorteio que muita gente faz de colocar lá no Instagram, curta aqui, comente aqui, só que daí você não pega nenhum dado dessas pessoas. Trabalha com landing page, que daí a pessoa te deixa os dados e você pode trabalhar uma campanha depois. Você pode pensar assim, você pode até mandar para essa pessoa, né? Você que não ganhou o sorteio, mas olha só que legal, eu separei aqui um cupom de 20% de desconto para você. Então, além de você dar um presente para uma pessoa, de ter esse engajamento, você ainda tem a possibilidade que essas outras pessoas que participaram ali do teu sorteio gastem contigo ali na tua loja, enfim. Então, só cuidem com esse processo. E aqui onde que a gente vai, então, divulgar essas campanhas? Quem já participou de outros webinars que a gente já falou sobre geração de leads, já pode ter visto esse template aqui, essa dica, mas a gente traz também como um reforço, porque a gente tem várias opções de divulgação, onde você não precisa investir em mídia paga, então vários canais, site, blog, as redes sociais e outros canais complementares também, onde vocês podem divulgar, e também as opções de mídia paga. Então, aqui é mais uma dica, de um lembrete, mais um extra mesmo para contribuir aí com as estratégias de divulgação de vocês, tá bom? E, gente, essa apresentação depois ela vai para vocês. Então, a Flá passou ali meio rápido, porque a gente já falou sobre isso em outros webinars, mas vocês vão receber ali por e-mail também, daí vocês podem voltar nesse slide e consultar ali essas dicas de canais de divulgação. Júlia, temos mais alguma dica aí para compartilhar? Temos. Pensando aqui em dezembro, né? Então, como um todo, pessoal, vocês têm... Sempre que tem em mente, assim, também que, mesmo tendo essas estratégias rolando,
eu vou bater nessa tecla, assim, é meio chato falar isso, mas precisamos falar sobre isso, né? As últimas 2 semanas do mês, elas são realmente mais paradas. Então, assim, se você tem uma oferta muito boa para fazer, que você realmente quer que chegue no maior número de pessoas possível, tenta adiantar. O que a gente faz na RD? A gente adianta realmente os nossos maiores conteúdos, lançamentos do mês, ofertas para o começo, como eu já falei. E ali, mais para o final, a gente aposta muito, principalmente no canal e-mail, falando de e-mail especificamente, em relacionamento com a base, porque quando você está falando ali de nutrição de leads, você precisa ter essa constância, você precisa estar aparecendo ali, até não só por uma questão de realmente estar presente do lead, ver que faz sentido, que você realmente tem uma constância nos conteúdos que você envia, mas também de entregabilidade do e-mail, né? Se você some do nada e volta, tem alguns e-mails que vão se perder, uma questão mais técnica ali, de e-mail marketing, mas pensando nisso, no final do ano a gente pensa muito em realmente se relacionar com a base. Então, é mandar uma newsletter, é programar esse envio, lógico, com conteúdos, com ofertas ali que tenham alavancas para fazer essa geração de leads, mas vocês têm que pensar muito no canal que o público de vocês está, né? Então, ali, perto do recesso, o pessoal não deixa de usar Instagram, não deixa de usar Facebook, LinkedIn, algumas pessoas sim, abandonam, voltam só ali em janeiro, né? Mídia paga continuam sendo impactadas, blog, Google continuam sendo impactadas, porque a gente está ali procurando, pesquisando coisas do nosso interesse o tempo inteiro. E-mail já não é tão interessante, porque realmente muita gente vai começar a fazer campanha nessa época, a chance do teu e-mail também ficar ali perdido é muito alta, então pensar realmente nessa questão de criar landing pages para fazer sorteios, para promover as ofertas de vocês e tentar anunciar isso ou promover isso em redes sociais, que é onde o pessoal costuma estar mais presente nessa época, né? Uma coisa que a gente faz bastante aqui. Então, tem que realmente ter muito assim em consideração aonde que o público de vocês está de acordo com o segmento, para também não querer atirar para todo lado e acabar não atingindo ninguém, né? Exato. Fazendo um gancho, então, aí com o que a Júlia já falou, a gente vai entrar aqui numa outra parte, então, do nosso webinar. Então, a gente falou aí bastante sobre geração de leads, a gente trouxe algumas ideias aí para vocês de como que vocês podem continuar aí gerando leads nesse momento. A Júlia trouxe várias dicas aí do que a gente faz hoje na RD. Então, vale a pena vocês fazerem esse exercício de como é que vocês vão sair aqui do webinar hoje e começar a colocar isso em prática, né? Mas vamos olhar também pelo que a Júlia acabou de falar aqui dessa questão de relacionamento. Tem muita gente aí que vai chegando no final do ano aí, vai abandonando essa parte. Só que, cara, a gente acabou de captar leads aqui agora, a gente teve leads que entrou em novembro, tem leads entrando até agora, agora em dezembro, nesse comecinho. Como é que a gente vai manter aí essas pessoas engajadas, né? A Flá trouxe aqui algumas dicas para a gente. A gente pode trabalhar ali com quem já está na nossa base, até para criar relevância e fazer esse relacionamento, assim como a Júlia comentou que a gente aqui na RD faz também. Então, o e-mail agradecendo a parceria do ano, falando para os clientes, desejando boas festas, desejando um ano próspero, né? Porque a gente passou por um ano bem turbulento, então desejando aí prosperidade, enfim, aquele relacionamento básico que a gente precisa manter, até porque a gente está falando de relações aí de parcerias. Então, é legal muitas vezes fazer uma retrospectiva do que aconteceu de legal. A gente tem visto aí vários conteúdos falando sobre esses pontos. Você pode fazer uma retrospectiva dos seus melhores produtos, das melhores ações, das melhores soluções desse ano, do que foi de diferente aí, contar uma história mesmo desse ano para interagir ali com a sua base. Para quem trabalha com venda de produto, então criar lista de desejos, então ali os produtos para o Natal, ou então produtos para o Ano Novo. Quem trabalha com bens de consumo, então o nosso desejo do ano de 2021, falando aí de produtos com ticket mais alto, fazer ofertas mesmo, básico ali de final de ano, início de ano. Sugestão de produtos, novidades para 2021, o que está por vir, até gerar uma expectativa de vendas aí para o início do ano, muitas vezes falando de um produto novo, de um serviço novo, ou então chamando a pessoa para engajar com o conteúdo. Se a gente oferta ali, por exemplo, uma consultoria de iniciar o ano de 2021 com o pé direito, com um novo planejamento, uma nova organização, e claro, divulgar ali os conteúdos ricos que você produziu aí ao longo do ano e que podem servir como um insumo, e até pensando que algumas empresas param, outras não, para quem tiver um tempinho aí livre nesse fim de ano para também dar uma estudada, começar ali com a adquirir conhecimento ainda nesse finalzinho de ano.
E uma dica que é, se você vai sair de recesso, deixe os e-mails agendados. Então, deixar o RD ali meio que de plantão para você, para fazer algumas ações. E aqui a gente trouxe um gifzinho para mostrar como é que vocês fazem o agendamento dentro do próprio RD. Lembrando ali que, na verdade, essa função de agendamento, gente, é diferente da automação, tá? Ali são para comunicações bem específicas que a gente quer mandar, a divulgação daquele conteúdo que a gente fez ali no começo, que a gente estudou, então a gente divulga por ali, deixa agendado, o envio que já facilita aí vocês também. A gente sabe que nessa época do ano aí acaba sendo mais corrido. Aqui alguns exemplos aí para vocês se inspirarem para essa época do ano. Aqui é um e-mail da Animale, na verdade, assim, é uma promoção, a pessoa ganha um voucher de R$ 200 para gastar, mas se ela gastar R$ 400. Então, já aí você está estimulando a pessoa a gastar e ganha mais se ela gastar R$ 400. Então, é um e-mail bem promocional aí com foco e-commerce. Esse é sugestão de presente ali, então tem 21 presentes por menos de R$ 50. É uma sugestão aí, uma seleção que a empresa já manda para a pessoa também para estimular a compra. Aqui um e-mail trazendo um pouco mais de institucional e mais de conteúdo, até um e-mail da própria RD, sugerindo conteúdos como um presente. Então, você pode ali gerar leads, a sua própria base pode acabar encaminhando para outras pessoas, então, como uma sugestão de leitura, e até mesmo ali um desejo de final de ano básico, um exemplo mesmo para vocês se inspirarem. Ou então você pode também promover uma ação de fim de ano que tenha ali, além de você fazer o relacionamento, você ainda vai gerar leads. Aqui é uma campanha de um Natal solidário, que é legal também para você ajudar pessoas mais necessitadas nesse fim de ano. A gente tem que pensar no próximo também, não só na gente. E aqui, além de você se relacionar com a sua base, você estimula que ela também pode compartilhar, pode se inscrever numa landing page para doar e ajudar uma instituição aí que a empresa de vocês apoie. E aqui, claro, né, gente, se a gente vai iniciar o recesso, a gente precisa avisar aí a nossa base, né? Senão a pessoa vai tentar contato ali se a gente não avisa e não consegue. Então, vale a pena aí vocês montarem esse aviso aí para a base de vocês, informando, vai ter plantão? Informa que vai ter plantão, e como é que vai funcionar esse plantão, para as pessoas saberem aí também, principalmente aí empresas que prestam serviço, que têm serviços SaaS, né? Então, tem ali aquele suporte mensal, que a pessoa tem essa abertura aí para falar com vocês. E o período também de recesso, né? Qual que é o período aí que vocês vão ficar fora das atividades. E também já podem programar o e-mail de retorno. Então, quando eu voltar, eu já informar para a minha base ali também que estou de volta, estamos por aqui, falem com a gente. Até nesse exemplo aí tem um botão de ação ali, uma CTA. Se a pessoa querer conversar ali via WhatsApp, é só clicar ali que já é direcionada. Então, assim, já vamos sair de recesso, mas já programa o retorno, já entendam como é que vai funcionar, como é que ele vai acontecer ali em 2021. Beleza? E aqui, para facilitar e ajudar vocês a ter ali mais produtividade na hora de criação, então, a Flávia está chegando perto do fim de ano, está muito corrido, não tem problema. Dentro do RD tem vários templates ali de Natal, de boas festas, que você pode entrar, acessar, escolher e aí depois fazer os ajustes, colocar sua mensagem, colocar a carinha da sua empresa. Isso. Além disso, gente, a gente tem ali um calendário de e-mail marketing que já tem os copies prontos para vocês e tem vários aí de final de ano, com datas não só de festas, mas algumas datas específicas também, dia do engenheiro, essas coisas todas aí. Então, a gente vai mandar também depois para vocês. Quando vocês receberem a apresentação, vai ter um slide de materiais de apoio. E lá, um desses links é o link do calendário ali, é só copiar e colar, jogar ali no e-mail, que já facilita bastante aí para vocês. Beleza? Então, assim, a gente falou sobre esse processo de geração de leads, como é que a gente continua gerando leads aí no recesso, falamos da importância aí de relacionamento, como é que a gente vai falar com as pessoas que já estão aí na minha base, mas vamos olhar para a automação agora. Vamos pensar que o RD Station é o seu colaborador que não tira férias. Então, como é que a gente deixa o RD Station trabalhando para vocês aí nesse período de recesso? Algumas dicas aqui que eu trago para vocês, né? Respostas automáticas dos formulários do site de vocês com esse aviso de recesso. Lembra que a gente falou lá no início sobre mapear ali os formulários que vão ficar ativos? Vocês vão usar agora também. Então, esses formulários que vão ficar ativos, você pode deixar uma resposta ali automática
avisando que vocês estão de recesso, avisando quando é que vocês voltam, dizendo que assim que vocês voltarem, as pessoas vão fazer contato com essas pessoas, se for mais meio, fundo de funil, né? Se for topo ali, você até pode avisar, mas você vai continuar nutrindo essa galera aí. As respostas, os materiais ricos, então a gente produziu aí material rico de topo para ficar rolando aí nesse período de recesso, então você colocar essas respostas automáticas, marcação de oportunidade, então se eu identificar que lá dos formulários que eu tenho ativos ali no meu site, que vão ficar ativos nesse período, faz sentido que um deles ali tenha marcação de oportunidade, já faz essa marcação de oportunidade, deixa reservado ali, que quando o pessoal do comercial voltar, vocês já têm ali leads para trabalhar. Entender também, gente, segmentações específicas que vocês podem trabalhar aí a cadência de conteúdos prontos, né? Manter ali, por exemplo, eu tenho ali uma segmentação de leads qualificados que eu não posso parar de falar com eles, senão eles vão esfriar. Senão eu vou perder ali o time. Quando eu voltar lá em janeiro, eu vou ter que começar tudo de novo. Daí eu vou ter que aquecer de novo esses leads, para daí eu conseguir fazer uma abordagem neles depois. Eu sei qual que é essa segmentação, mantenha ali uma cadência de comunicação pela automação para essas pessoas. É bem tranquilo de fazer, tá? Outra coisa, você já tem jornada de compra? Eu sempre trago isso aí para os meus clientes, mas deixo a pergunta aí para vocês. Você já tem a jornada de compra? Vamos fazer essa jornadinha aí, essa régua de relacionamento. Muita gente, quando sai de recesso, desativa a jornada de compra. Isso é ruim, porque na verdade a jornada de compra é um momento ali que o lead ele está passando e tal. Então, dá uma olhada se faz sentido aí para vocês, mas deixa a jornada de compra ativa para que quando você retorne lá em janeiro, os teus leads eles já estejam aí mais nutridos. Então, deixa ela ativa aí também. E aqui eu trouxe alguns exemplos, então, aí para vocês de como é que a gente configura. São automações bem simples, mas que fazem aí a diferença para vocês. Então, primeiro ali, pode voltar um pouquinho, Flá? Essa é uma resposta automática bem básica. Vamos supor aí que eu fiz um sorteio e eu vou revelar o ganhador, não sei, foi um sorteio de ano novo, não foi um sorteio aí de Natal. Então, eu vou revelar só lá quando eu voltar no dia 4. Beleza. Então, eu posso colocar ali uma resposta automática com essas informações, informando quando é que vai acontecer, enfim, essa resposta aí de conteúdo mesmo. E a outra ali que eu trouxe para vocês essas respostas automáticas aí dos formulários do site de vocês. Então, é mapear realmente quais são os eventos, né? Como é que ele vem aí a informação do formulário para o RD Station. E você configura, coloca ali na condição de entrada todos os formulários que você tem ativos, ali que vão ficar ativos no site, e coloca ali um e-mail de estamos ausentes, mas logo voltamos. Enfim, deixa ele com a carinha aí de vocês, com a cara da persona de vocês, só para a gente informar realmente os leads que a gente recebeu o contato deles, mas que no momento a gente tá de férias, mas já voltamos. Júlia, e aí? Bom, gente, tem uma coisa aqui que a Natane comentou que a gente usa para impulsionar ainda mais assim as nossas ofertas, né, ali no RD, que é a questão da resposta automática a materiais ricos, a conteúdos, assim. Depois que a pessoa converte, depois que o lead converte na landing page e para receber ali um e-book ou um conteúdo, enfim, qualquer coisa que seja, a gente configura esse e-mail automático para agradecer ele ali, disponibilizar o link, mesmo que ele já tenha feito o download imediato assim do material, a gente envia esse e-mail e aí nesse e-mail a gente também aproveita para casar isso, né, que por exemplo, quero uma oferta de educação com a nossa oferta fundo de funil. Então, vamos supor, a gente criou um e-book sobre planejamento de marketing, ele foi baixou esse e-book, a gente manda uma resposta automática, obrigada pelo seu interesse no e-book, assim, assim, assado. Aproveitando que você já está preocupado com o planejamento da sua empresa, você sabia que a RD tem um programa de parceria para agências de marketing? Pode ser o próximo passo da sua agência para o ano que vem. E aí a gente já insere ali também um link para uma outra LP que leva ele para essa oferta mais fundo de funil ali sobre o programa de parceria. Esse é um exemplo que a gente faz e que funciona muito bem, de não mandar só essa resposta automática, obrigado pelo material e tchau. Não, tenta prolongar ali o engajamento do seu lead com a tua empresa, né? Como que ele pode se relacionar com aquele conteúdo que ele já consumiu com algum outro ponto e aí avançando ainda mais na jornada. Então, pensar nisso, assim, é uma coisa que ajuda bastante a gente aqui dentro. E outro detalhe também muito importante para não esquecer nessa questão de automação é para não frustrar o seu lead, né? Então, se você já tem também algumas automações configuradas, dá uma revisada antes de sair em recesso para ver se você não está prometendo
coisas, por exemplo, clique aqui e fale com o consultor agora. O consultor vai estar de férias, ele não vai estar ali, o teu lead, se ele tentar falar com alguém ali no dia 23, queria muito, mas a pessoa não está ali, ele vai ficar bravo, ele vai ficar com ranço da tua empresa, entendeu? Então, não promessas aí nesse período que não dá para cumprir. Prestem muita atenção nos CTAs, né, nos botões ali, se você está realmente informando o lead do tempo que que ele vai ter uma resposta. Exato. E assim, né, gente, é bem importante que vocês realmente, como a Júlia trouxe, revisem aí essa questão para a gente não frustrar aí os nossos leads, né? Deem uma olhadinha ali no que vocês têm já de automações ativas, para entender ali como é que está essa comunicação. Aí, se for o caso, por exemplo, eu já tenho resposta automática para esses formulários lá do meu site, quem sabe você desative essas e ative essa do período de recesso. Daí voltou, daí você troca, daí você desativa essa e ativa outra. Então, sempre adaptando aí a estratégia de vocês. A Júlia trouxe aqui uma questão muito interessante, tá? Essa questão de depois que o lead entrou na minha base, eu continuar nutrindo ele ali, não só mandar o conteúdo e tal. Entendam quanto tempo que vocês vão ficar fora aí de recesso, para vocês entenderem o que mais que vocês conseguem encaixar ali também de conteúdo. Tem empresas, por exemplo, que vão ficar uma semana fora. Então, quem sabe encaixa um conteúdo ali depois que ele converte, um depois de alguns dias. Agora, se for mais tempo, estende isso um pouco mais. Vai adaptando isso com a realidade de vocês também, com o tempo que vocês vão ficar de recesso, para fazer sentido aí para os leads que estão convertendo, né? Para a gente, enfim, não só mandar ali, vamos supor que ele converteu, eu saio semana que vem, eu mando só na semana que vem e não falo mais com a pessoa, e daí eu chego em janeiro e quero abordar. Não, é a gente entender aí como é que a gente mantém essa pessoa aquecida. E agora, a gente ouviu bastante coisa, leu bastante coisa, falou bastante coisa, o que a gente vai fazer? Bora começar essas ações para iniciar aí o recesso com tranquilidade, com demanda, garantir que a sua base esteja em contato com vocês, garantir que esse pessoal esteja por perto da gente. Exato. Vamos lá. Lembra que eu falei ali no comecinho para a gente já deixar o RD aberto? Na verdade, qual que é a proposta aqui agora, tá, gente? A gente falou sobre algumas ações aí, claro que tem ações que a gente não vai conseguir fazer aqui agora, que precisa aí, enfim, de um tempinho para vocês conseguirem elaborar, mas a intenção é que vocês já deixem o esqueleto para sair fresquinho daqui desse webinar e depois só vir aqui complementar. Então, vamos lá, gente, vamos começando aí pelo programando ali o envio de e-mail e tal, mas para vocês saberem como é que funciona ali a questão do agendamento, descobrirem ali os templates, que eu acho que é importante, tem muita gente ali que acaba não usando e faz toda a diferença e facilita a vida de vocês. É só ir lá na aba relacionar, a professora, né? Relacionar, e-mail, daí clique em criar e-mail lá no botãozinho. Ali, quando você clica ali em criar, ele vai te dar a opção ali de temáticos. Esses temáticos têm uma infinidade de ações. Vocês podem encontrar esses aí mais clássicos, né? De boas festas, de Feliz Natal, que vocês podem aí escolher um desses, ou vocês podem aí olhar outros tipos de modelos aí que tem, que faz mais sentido para o que vocês estão procurando agora. Por exemplo, não, Natânia, eu não quero mandar de Feliz Natal, enfim, sei lá, não quero. Tranquilo. Mas tem um ali também que você consegue inserir links. Então, você pode... Já vem prontinho ali o template, é só mudar as fotos e os links, né? Óbvio. Mas aí você consegue olhar esse e fazer, por exemplo, uma seleção dos teus conteúdos aí. Então, essa ideia, é isso que vocês querem fazer, seleciona esse outro template aí para vocês mandarem. Então, selecionou o template, a gente precisa deixar com a carinha, não é só porque a gente já tem ali um esqueleto, tá bonitinho, o layout tá legal, mas é bom personalizar a mensagem, principalmente para deixar com uma linguagem muito mais próxima da sua empresa, aquela abordagem que você costuma ter com os seus leads. Algumas são mais formais, outras são mais descontraídas, então personalizar a mensagem ali pelo próprio editor, então troca o texto, troca o link, insere a imagem, coloca ali coisas que são importantes para você falar e também direcionar o seu lead, o seu cliente a partir desse e-mail. Então, deixou com a carinha, revisou, conferiu o texto, confere ali se está tudo escrito certinho, confere o assunto, faz um assunto legal para garantir que esse e-mail desperte atenção no meio de tantos que a gente vai receber agora nesse fim de ano. Então, coloca ali, deixa tudo certinho. E aí, se você for programar um e-mail, pode seguir esses passos aqui de então agendar o envio lá para a data e o horário. O RD vai estar de plantão para fazer essa ação para você. Se já for um e-mail imediato, também é só colocar ali no enviar agora.
Isso aí. E ele aparece daí lá embaixo, tá, pessoal? Sempre que vocês agendarem, ele vai aparecer lá na parte de baixo em campanhas agendadas. Então, pode ir ali conferir se ele apareceu certinho. A outra é a gente olhar para essa questão de geração. A gente não vai conseguir fazer um material aqui agora, né, para esse processo de geração. Cada empresa tem a sua particularidade, mas o RD Station, ele tem alguns planos de sucesso ali que conseguem ajudar vocês nessa questão. Então, eu super recomendo que vocês deixem aí um aberto, porque ele já vem até com sugestão de datas. Então, já para vocês saírem daqui sabendo quando que vocês vão fazer, quando é que vocês vão ativar ali as ações, depois é só ir realmente aí fazendo. Como é que vocês fazem isso? Ali na flechinha do lado do nome de vocês, deixa eu esperar o GIF voltar ali, que daí eu acompanho o GIF. Espera aí. Um momento, por gentileza. Ó, clica ali na flechinha, lá do lado do nome da sua empresa. Isso, né? Como se fosse uma pessoa que estivesse compartilhando aí comigo. Daí você clica em criar plano, ali naquele botão azul. Ó, planos de sucesso, criar plano. Daí você vai modelos de plano e você vai achar um plano de sucesso aí que já está pronto, que o nome dele é continuar gerando leads, alguma coisa assim. Isso, ó, continuar gerando mais leads. Ele vai te trazer essa sugestão de ação, que é uma linha ali lógica do que você pode fazer aí de conteúdo, como é que você pode publicar, e já traz sugestões de data. Então, eu super recomendo que vocês usem. Ali tem de outras ações também, tá? Então, Natane, já fiz essa daqui. Cara, explorem ali, tem sobre automação, tem sobre outras dicas ali também que vai fazer toda a diferença para vocês. Então, super recomendo que vocês já deixem ele ativado aí. Todo mundo ativou? Ativou. E o que é legal é que dentro desses planos, que são ali os modelinhos de plano, dentro de cada tarefa também tem um passo a passo. Então, ou vai ter um link da central de ajuda, ou um vídeo explicativo e também com passo a passo. Então, ainda tem dúvidas sobre como fazer uma atividade? Utilize esse modelo de plano que vai ter ali todo um passo a passo para te guiar. Exatamente. É sucesso esse plano aí, gente. Bom, então retomando aqui o que a gente falou, falamos bastante. Então, a gente falou sobre como revisar, definir as conversões para o final de ano e ter demanda para 2021. A gente já falou, acho que conseguiu deixar bem claro o quanto é importante a gente ter esse planejamento, tanto da geração de leads, dos e-mails, das automações, para que vocês tenham aí uma cadência e não uma quebra nas ações. E também trouxemos aqui boas práticas, exemplos. A Júlia contribuiu bastante aqui mostrando o que a RD faz, e a gente também buscou exemplos externos para tentar trazer um pouquinho ali de cada situação que se adeque para diferentes tipos de negócio. Isso aí. E eu quero fazer um convite aí exclusivo para vocês que participaram hoje aqui. A gente vai ter aqui uns minutinhos de perguntas e respostas, mas como a Júlia é nossa convidada especial aqui hoje, acho que dá para a gente olhar para essas perguntas aí de geração de conteúdo, até para a gente conseguir extrair mais informações aí da Júlia, né? Te explorando, né, Júlia? Desculpa aí, ao vivaço. Mas quero fazer um convite exclusivo aí para vocês, que tem mais perguntas aqui, que a gente não vai conseguir responder todas, mas a gente vai ter um tira dúvidas aí ao vivo na próxima terça-feira, dia 15 às 11 horas. Vocês vão receber aí o link também para participar. Então, o que for dúvida aí mais direcionada para mim, para falar, daí a gente aborda mais aí lá no dia 15. E é isso, vamos começar aí com perguntas e respostas, gente. Vocês podem ir direcionando aqui no chat, no Q&A aqui do ladinho. Eu vou ler aqui uma pergunta, então, Júlia, da Carol, que eu acho que dá para a gente encaixar aqui. A Carol perguntou, qual que é a recomendação em caso de mídia paga ativa e fim de ano? Onde os leads caem uma automação no RD. Isso daí a gente teria que configurar, tá, Carol? Tipo, a automação você que define ali onde é que os leads, qual que é a automação que eles vão cair. Mas a pergunta dela é, qual que é a recomendação em caso de mídia paga, ativa e fim de ano, pausar ou continuar? Carol, aí eu acho que vai depender muito, assim, de qual que é o segmento que você atua e das ofertas que você tem rodando em mídia paga, tá? Falando, assim, da experiência aqui dentro da RD. Que nem eu falei, a gente adianta ali as ofertas fundos de funil, né, que envolvem ali um contato com o consultor, que o nosso CTA, que o nosso call to action para a pessoa é realmente falar com o consultor, a gente adianta isso, porque deixar rodando isso no recesso não faz sentido, né? A gente vai estar rasgando dinheiro fora porque o consultor está de férias, não vai ter como atender essa pessoa.
mas a gente deixa alguns materiais que a gente sabe que, historicamente, assim, que a gente sabe que geram muitos leads para a gente. Então, conteúdos mais focados em educação, né? Templates, alguns e-books, a gente deixa isso rodando, porque sabe que mesmo que às vezes gere um pouquinho menos do que em dias normais, vai continuar funcionando, e são leads ali que estão abastecendo o funil. Mas aí depende realmente da oferta que tu tem. Se for uma oferta que depende do que tu quer que o lead faça quando ele vê aquele anúncio, né? Se for para comprar um produto, de repente, ali na época do Natal, pô, funciona deixar rodando, porque a pessoa vai estar procurando presente para alguém, vai estar ali, beleza, encontrar a tua empresa. Mas aí acho que vai muito da sensibilidade de tu saber qual que é o nicho que tu tá e realmente se faz sentido para o lead naquele momento, né? E aí também pensar em como você tá, em quais canais que você está disponibilizando essas campanhas. Igual eu falei, redes sociais, o pessoal continua usando a roda, assim, vai estar todo mundo mais de férias, mais em casa, principalmente esse ano, né, que não está podendo fazer muita coisa. Então, você trabalhar com esses anúncios, pensar em onde você vai impactar essas pessoas é importante. Ótimo. E, Carol, sobre ali onde é que eles caem no RD, quando você vai configurar ali a automação, você consegue colocar ali um gatilho de entrada, de que ele vai entrar para aquela automação depois que ele converter naquele evento ali, que é a tua landing page ali que está anunciada e tal. Então, você consegue colocar esse gatilho, mandar ali o material específico e determinar quantos e-mails ali ele vai receber depois. Então, é só a gente pensar em como é que a gente traduz isso ali para uma automação. Belezinha, Carol? Tânia, tem uma pergunta aqui também que eu acho que a Júlia pode dar uma ajuda para o pessoal, em relação a qual é o melhor momento para fazer uma oferta para os leads que foram gerados agora nas férias? Se é na primeira, segunda ou terceira semana de janeiro? Qual é o melhor momento para a gente já, de fato, fazer essa oferta para quem a gente gerou durante esse período de recesso? Aqui não tem uma resposta certa, né, claro, mas tem alguns pontos aqui que eu vou colocar que vocês têm que pensar quando quando forem fazer a oferta. O primeiro deles é assim, a primeira semana de janeiro, nenhuma empresa quase, né, volta ali pontualmente no dia 1 ou no dia 2. Então, a gente tem uns diazinhos de delay, assim, até a pessoa voltar do recesso, no primeiro dia de trabalho, ela não vai estar afim de ser bombardeada por uma oferta, ela vai estar recuperando o que ela perdeu nesse tempo, né, olhando ali o que ficou parado, relembrando as coisas, a pessoa está meio aérea ali quando volta. Depende muito da oferta que tu quer fazer. Se for uma oferta muito... e aí tem duas abordagens também, né? Você pode esperar, se você, e dependendo aí, de novo, do segmento que você atua, do que você está querendo vender para essa pessoa, o que você quer que ela faça. Esperar passar essa primeira semana ou deixar isso mais para o final da primeira semana, depois que a pessoa já se habituou, né? Voltou do recesso. Ou você também gerar uma certa urgência, tentar casar ali o seu storytelling da oferta com o momento que você tá. Então, eu sei que você acabou de voltar das férias, mas não dá mais para esperar. Joga um dado no meio para gerar urgência ali na compra, que a pessoa precisa daquilo agora e realmente é urgente. Então, depende muito de qual que é a tua oferta, né? É complicado falar aqui sem saber do segmento. Mas esses pontos de considerar, assim, a pessoa que está voltando de férias e saber que tem essas duas abordagens é importante. Ótimo. Vamos ler mais uma aqui. Gente, na verdade, vou pegar uma aqui que acabou sendo mais recorrente, não é necessariamente para a Júlia, mas é sobre como ativar a jornada de compra dentro do RD Station. Então, vamos lá. A jornada de compra é um desenho que você tem ali de como é que vai funcionar a jornada do teu lead ali contigo. Então, o que você vai ali mandar de conteúdos para ele lá no momento de aprendizado e descoberta, é você ter esse desenho aí de como que é a jornada dele com você. Você não ativa ele dentro do RD, você vai precisar traduzir isso para dentro do RD Station. Essa tradução é você pensar ali em como, numa automação principalmente, que você consegue pegar a jornada de compra do teu lead ali, que você sabe que é o mais comum que ocorre, e traduz isso para uma sequência lógica ali de e-mails, de ações que ele faz. É bem estratégico e cada empresa tem a sua jornada de compra, tem o seu tempo, enfim, tem ali os seus pontos-chave dentro da jornada. É bem interessante que, se vocês já têm esse desenho, a gente vai até disponibilizar. Eu vou colocar depois ali no link da apresentação, no materiais de apoio,
uma ferramenta que ajuda vocês nesse processo de entender e de gerar essa jornada de compra. Depois que vocês fazerem, vale a pena aí conversar com o suporte estratégico aqui da gente, para a gente entender, ajudar vocês aí a fazer essa tradução da melhor forma para o RD. Mas, basicamente, a gente entender o que a gente precisa aí mandar de informações para ir fazendo o teu lead avançando aí no funil. Então, como é que eu vou fazendo ele avançar ali no processo da jornada dele com a gente? E com isso, a gente, ok, já sabemos como é que funciona, como é que a gente traduz isso para o RD? Como é que a gente coloca isso dentro de uma automação para que o RD ele faça essa nutrição ali de forma mais automática? Beleza? Espero ter ajudado vocês aí, mas eu mando depois a ferramenta também que ajuda nesse processo de desenho aí para vocês, tá bom? Deixa eu ver aqui. Acho que dá para a gente, falta poucos minutinhos aí, gente. A gente ainda tem uns avisos paroquiais aqui finais. Então, acho que dá para a gente encerrar aí as nossas perguntas e respostas por hoje. Mas quem não teve essa pergunta respondida, por favor, não fique triste. Venha no dia 15 aí que a gente está aqui para responder as perguntas de vocês. Mas assim também, não esperem dia 15 para começar as ações, tá, gente? A gente já pode começar agora e daí vocês vão tirando aí as dúvidas depois. Então, já começa esse planejamento, já começa a entender o que vocês vão fazer e depois a gente conversa aí mais a fundo as dúvidas de vocês no dia 15. Beleza? Então, seguindo aqui, uma boa parte dos materiais que a gente usou como referência e também alguns materiais complementares a tudo que a gente falou, a gente deixou aqui com os links para vocês. Então, tem o calendário que a Tani falou, tem algumas dicas aqui de Natal, campanhas especificamente para o Natal, dicas de landing page, dicas de e-mail, como fazer automação, como gerar a jornada de compra. Então, aqui tem bastante material complementar ao que a gente conversou aqui hoje. E todas as dúvidas que vocês tiverem, a gente tem ali a nossa central, onde as dúvidas técnicas, ele tem passo a passo, tem instrução dentro da central de ajuda. Tem um RD Station Forum também, onde os clientes podem responder clientes, podem colocar as dúvidas. Se você também souber uma resposta para uma pergunta que está lá, fica bem à vontade para contribuir. Tem o nosso time do suporte técnico que fica ali pelo chat, pelo e-mail, que pode ajudar vocês. E se for uma dúvida mais estratégica, algo que vocês precisem entrar ali no detalhe da estratégia, é legal consultar o especialista de sucesso que vai poder ajudar vocês também. Gente, a gente agora vai disponibilizar aí na tela de vocês uma pesquisa de satisfação. É bem importante aí que vocês coloquem aí, se possível, para nos ajudar, para a gente conseguir sempre otimizar aí e trazer as informações aí sempre da melhor forma para vocês. Gente, já quero agradecer aí a presença de todo mundo. Muito obrigada aí pelo tempo que vocês passaram aqui com a gente. A gente espera que a gente tenha conseguido ajudar vocês aí a manter as estratégias ativas aí nesse final de ano. Super contem com a gente está super à disposição. E depois vocês recebem aí essa apresentação ali por e-mail. Obrigada, pessoal, pela disponibilidade de vocês, pelo tempinho. Obrigada, Júlia, por ajudar a gente aqui hoje, por contribuir com as estratégias aqui da RD. E obrigada aí também por ajudar os nossos clientes respondendo as perguntas e todas as outras perguntas que surgiram, a gente vai trazer ali para o momento do Office Hour. Obrigada, Beleza? Meio Imagina, convite. Júlia. Queria deixar aqui aberto só para quem, caso alguém tenha dúvida, pode procurar no LinkedIn, entrar em contato aí e a gente... Maravilhosa. Já vou te adicionar no LinkedIn para mandar minhas dúvidas. Gente, obrigada aí pelo tempo de vocês. Bom finalzinho aí de semana e a gente se fala. Tchau, tchau. Tchau, gente.